Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Silvana, sou professora de Biologia do Estado de São Paulo. Essa é uma videoaula sobre como as plantas produzem seu próprio alimento, parte 1. A gente vai ver aqui o processo histórico relacionado à fotossíntese nessa nossa aula. E a gente vai trabalhar também um pouquinho sobre o método científico. Então, vamos começar? Vocês já viram plantas crescendo em locais onde teoricamente não tem solo, ou mesmo onde não tenha solo? Por exemplo, uma Vitória régia não tem solo, a raiz está ali flutuando na coluna d'água. Plantas que crescem entre rochas, teve de repente um vulcão entrou em erupção, teve um derramamento de lava e aquela matéria ali, depois de um tempo, começa a ser colonizada por plantas. Como que a planta consegue seus nutrientes dali? Ou então, não sei se você já reparou nos fios de energia, né, que estão aí na rua, às vezes você vê algumas plantas crescendo sobre esses fios. E aí, não tem solo. Como que elas conseguem o alimento? Por que eu estou falando do solo? Os gregos antigos, deixa eu mudar aqui o slide. Os gregos, eles acreditavam que as plantas se alimentavam do solo. Mas para pensar, é isso que a gente está dizendo aqui agora. Como aquela planta que cresce no fio de alta tensão sobrevive ali? Não tem solo. Uma Vitória régia também não tem solo. Plantas que crescem em ruínas também não tem solo. E aí? Como que ela consegue o alimento se não é a partir do solo? Então, eles levantaram essa hipótese que a planta poderia se alimentar do solo e não respondeu todos os questionamentos, porque a gente tinha uma série de situações ali relacionadas. Com o passar do tempo, começaram a se elaborar experimentos para se comprovar ou não aquela hipótese, aquela teoria que foi levantada, que a planta se alimentava do solo. É isso que a gente vai ver aqui. Antes da gente começar a falar sobre desenvolvimento científico, para chegar ao que a gente conhece hoje da fotossíntese, vamos falar um pouquinho do método científico. O método científico é mais ou menos o que um bebê faz. Deixa eu pegar aqui o pincel. Vou imaginar que o bebê encontrou um objeto estranho que ele nunca viu no chão. Estava ali engatinhando na sala de casa e encontrou um objeto estranho. O que o neném vai fazer? Ele vai parar e ficar olhando? Pode até parar e ficar olhando. Só que depois o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele objeto. Ele vai querer coletar informações para aquilo ali. Então ele vai olhar, ele vai querer saber o que é, ele vai começar a pensar. Aí, o que criança faz com tudo que está no chão? Aonde que ela sente as sensações? Na boca. Ela pega aquele objeto que ela encontrou e coloca na boca. Olha aqui, ele está realizando o experimento. Ele quer saber se aquilo ali é comestível, né? Que ele está associando a comida aquilo ali. Então ele vai levantar a hipótese. Será que é comestível? Ele vai fazer o experimento, ele vai analisar os dados. Ele vai verificar se aquilo que ele pensou é verdadeiro ou não. Olha, ele está analisando aqui, com certeza pela carinha dele, não era algo muito bom. Ele teve uma resposta, ele reuniu dados para justificar se aquele objeto era comestível ou não. E ele ainda vai testar com uma outra pessoa. Ele vai tentar ver se uma outra pessoa tem a mesma ideia dele. Então, esse daqui é o método de investigação científica, é um método científico. Então, você faz uma pergunta para um fato que você observou. Então, a primeira coisa, observei um fato. Por que esse fato acontece? Vou levantar uma hipótese, né, ou uma teoria, alguma coisa assim. Vou levantar uma explicação para esse fenômeno. Que ela pode ser, olha que palavra bonita que eu vou dizer, que ela pode ser corroborada ou refutada. O que significa isso? Corroborar, é estranho falar, né? Mas que significa confirmar. E refutar quer dizer que essa ideia não serve, vou jogar fora e vou reiniciar os meus experimentos. O bonito da ciência, o bonito da investigação científica, que a ciência ela não é um fato estático, pronto, é assim, acabou, aceita, não é. Se você achar que aquilo ali não é verdadeiro, você vai levantar uma ideia, vai falar, mas por que será? E vai fazer experimentos para ver se aquilo ali é verdadeiro ou não. E as ideias vão sendo modificadas ao longo do tempo. É com a base da experimentação e com a base dos recursos que você tem.
Antigamente estou dizendo assim, 300 anos, não é tão antigamente se a gente parar para pensar assim. Acreditava-se que a mulher era apenas um receptáculo para o espermatozoide. Vou explicar por quê. Acreditava-se que o espermatozoide tinha já um homenzinho pronto ali dentro e a mulher era apenas o ser que ia gerar, né, ia promover o desenvolvimento daquele ser que já estava pronto, ou seja, a mulher não participava do processo de formação de indivíduo. Hoje a gente sabe que o homem e a mulher, cada um deles cede metade do seu material genético. A gente, como espécie, a gente tem 46 cromossomos, desses 46 cromossomos, 23 são de origem paterna e 23 são de origem materna. Aí a gente entra numa outra questão, que é a da genética, que a gente vai conversar só mais pra frente, tá? Então é isso aqui que eu queria que vocês entendessem. Então, para poder resolver a situação, se a planta se alimentava do solo, foi desenvolvido experimentos. Então aqui a gente tem uma flor de lótus, que é muito parecida com a nossa Vitória Régia. Ela é uma planta aquática. Aqui a gente tem uma plantinha, que com certeza tem um solo. E aqui a gente tem uma epífita, que é aquela planta que cresce em troncos de árvore e ela não retira nenhum nutriente da árvore. Então, como que a gente faz? Como que a gente descobre? Como que essas plantas se alimentam? Como que elas produzem o seu próprio alimento? Então, aqui a palavrinha, ó, corroborar quer dizer confirmar. Refutar quer dizer abandonar, descartar. Então, eu levantei uma ideia para um determinado fato, uma explicação para aquele fato, ou eu vou corroborar, quer dizer que eu vou confirmar através dos meus experimentos, ou eu vou refutar, eu vou lançar fora e começar o processo novamente. Então vamos lá. Em 1580, um cientista chamado Van Helmont, ele levantou o questionamento: será que a planta se alimenta mesmo de solo? Ele pensou só nas plantinhas terrestres. O que ele fez? Ele pegou uma plantinha, você vai encontrar variações em relação aos pesos, às massas, tá? Mas a ideia continua sendo a mesma. Então vamos ao que a gente tem aqui no slide. Ele pegou uma plantinha, mensurou a massa. Essa plantinha tinha 2,25 quilos. Vamos arredondar aqui para nossa vida? Tinha 2 quilos. Pegou um vaso sem solo ainda, aliás, colocou terra e mediu o conjunto, né? Aferiu a massa do conjunto, solo e vaso, e chegou a 90 quilos. Bastante, hein? Ele pegou um vaso grande. Ele estava, acho que, plantando uma árvore, só pode ser. E não tinha água ainda no processo. Aí ele pegou, plantou a mudinha, colocava água, deixou no local iluminado. A plantinha cresceu. De 2 quilos, estão arredondando o valor aqui, tá? Ela foi para 76 quilos. Estou arredondando o valor aqui de novo, tá? Nossa, ela cresceu, houve um aumento da massa. Como que isso foi possível? Será que foi de solo? Então, o que ele fez? Como que ele vai fazer? Como que você faria para descobrir se foi de solo ou não? Isso. Eu retirei a planta. Agora eu vou ver ali a terra. Quanto que tem de solo? Se a planta utilizou, sou péssima em conta, 74 quilos para crescer daquele solo que tinha 90, quanto que tinha que sobrar agora? Vamos arredondar aqui tudo para a nossa vida, tá? Para facilitar. Vamos imaginar que teria que sobrar 20 quilos de terra. Só a terra teria que ter diminuído. Mas não é o que aconteceu. Dos 90 quilos, só 1 quilo diminuiu, que com certeza foi a perda de terra através de furinhos do vaso, que quando ele colocava água minava. Mesma coisa, se você pegar uma planta na sua casa e acompanhá-la durante 5 anos, 2 anos, 10 anos, 1 mês, você não vai ver que aquela terra diminui. Ela não diminui. O volume da terra continua o mesmo ao longo do tempo. Então, quer dizer que a ideia de que a planta se alimentava do solo foi refutada. Então, a ideia dela e a proposta dele serviu para isso. Então, a gente já sabe que a planta não se alimenta do solo. Vamos ver o próximo, o que ele fez, o que ele contribuiu. Aqui a gente já começa a pensar na fotossíntese, tá? O Joseph Priestley, olha que bonito o nome dele, ele falou que as plantas renovavam o ar. O que ele observou? O seguinte: ele pegou uma vela, aqui ela já apagou, mas ele pegou uma vela, acendeu e
deixou num campanário, quer dizer, numa redoma de vidro. Se você já fez esse experimento de ciência, você sabe que para que eu tenha fogo, a chama da vela se mantenha acesa, eu preciso de gás oxigênio. Enquanto tiver gás oxigênio disponível naquele ambiente, a chama vai continuar queimando, não é isso? Quando o Presley colocou a vela nessa redoma de vidro, ele limitou a quantidade de gás oxigênio presente ali. Era só aquele volume que estava ali dentro daquela redoma. Ou seja, até um determinado ponto, a vela se manteve com a chama acesa. Assim que o gás oxigênio foi consumido, a gente está falando que é o gás oxigênio porque a gente tem noção disso hoje. Assim que o gás oxigênio foi consumido, a vela apagou. Ele falou assim, meu Deus, por que isso aconteceu? Se a gente colocar uma planta aqui, o que será que vai acontecer? Porque ele achava que as plantas renovavam o ar, por exemplo, plantas quando estavam na igreja. E tudo isso está partindo de uma observação que ele fez. Então ele pegou lá um vasinho de planta, mesma ideia, uma vela acesa, colocou dentro de um campanário, dentro de uma redoma de vidro e deixou ali. Vamos imaginar que esse primeiro conjunto demorou 1 hora para apagar. Esse segundo conjunto, em 1 hora, não tinha apagado. Tá, gente? Eu estou estipulando um tempo aqui qualquer. Por que que ele não apagou? Eles não sabiam ainda da existência do gás oxigênio que é liberado pela planta, que a gente já sabe isso hoje, mas ele não sabia. Então, o que ele falou? Olha, a planta renova o ar. Por isso que a vela se mantém acesa. E ficou essa ideia. Então, cada um foi levantando uma ideia que depois, quando a gente tiver ferramentas disponíveis, ferramentas suficientes para se analisar esses dados, podem refutar ou confirmar, corroborar essa ideia. Vamos seguir aqui. Esse nome é impossível de ler, gente. Eu não vou nem tentar. Ele observou que precisava de luz para acontecer a renovação do ar. Então, ele pegou o mesmo experimento lá do Presley, atrás, e deixou a plantinha, aquele conjunto vela, planta, imagino eu, né, que ele fez isso. Deixou o conjunto vela, planta, redoma, só que no escuro. E aí, me diga, o que aconteceu? A vela apagou. Ué, mas a planta não está resolvendo aqui a situação? Aí ele pegou e colocou a mesma situação de novo. Só que agora com luminosidade. A vela se manteve acesa. Então ele falou assim, olha, para ter renovação de ar, eu preciso de luz. Mas o que será que está acontecendo aqui? Ele pegou tipo um tubinho de ensaio e colocou uma plantinha aquática. Tá? Esse experimento aqui a gente consegue fazer em laboratório. Se você tiver um aquário, aí você vai conseguir ver isso também. Pegou a plantinha, colocou iluminação e percebeu que nos galinhos, que nas folhinhas, tinham bolinhas de ar. E esse ar era o gás oxigênio. Então, o que ele falou? Olha, a planta renova o ar, sim, porque ela produz gás oxigênio quando iluminada. E ele falou assim, a planta ela vai consumir gás carbônico, que ele já sabia disso, e vai transformar em gás oxigênio. Só que essa última ideia, ela estava errada e foi refutada mais para frente. Então, o que está correto até aqui? Olha só. Ele percebeu que a planta renovava o ar. Lembra que ar é uma mistura de gases. Eles estão falando que o ar seria aqui o gás oxigênio. E que a planta iria produzir esse gás oxigênio somente em presença de luz. Tá? Então, vamos aqui para o seguinte. Continuando aqui, descobrindo o processo da fotossíntese. Está vendo? A gente começou lá em 1580, a gente está aqui em 1920, por aí. O Cornelis Bernardus van Niel, sei lá o nome dele, ele propôs que o oxigênio que era liberado durante a fotossíntese tinha que vir da água. Tá bom? Como que ele fez de novo? Ele marcou as moléculas de água. E ele começou, né, a ver o que acontecia. Quando ele iluminava, tinha liberação de gás oxigênio. Se não tinha água, não tinha liberação de gás oxigênio. E ele falou que esse processo de produção
de gás oxigênio através da energia luminosa é a fotólise. Pensa no nome aqui, ó. Foto é luz, lise é quebra. Então, pegava a molécula de água aqui, H2O. Tá vendo, ó? H2O. Imagina que a luz vem aqui e ela quebra essa molécula, ela separa os átomos que formam essa molécula. Os íons de hidrogênio a gente vai utilizar depois, ele não sabia o que acontecia com os íons de hidrogênio até o momento, mas o gás oxigênio ele conseguiu ver que ele era liberado para a atmosfera. Então, olha só, o gás carbônico participou desse processo de liberação e produção de gás oxigênio? Não, o CO2 não participa. Da onde que vem o gás oxigênio? Chega aí e conta para sua mãe. Da onde que vem o gás oxigênio que as plantas fazem? Né? Todos os seres que fazem fotossíntese. Vem da quebra da molécula de água de um processo chamado fotólise. Olha só, a gente está continuando, a gente está no século XX. O Robin Hill, já aí fazendo uso de um microscópio mais potente, que aqui a gente já tem um microscópio eletrônico, ele conseguiu ver que a planta tinha uma estrutura dentro dela verdinha, que quando ela era exposta à luz, mesmo sem gás carbônico, ela era capaz de produzir gás oxigênio. Tá vendo? Ele veio aqui melhorando as ideias. Que estrutura é essa que tem pigmentos verdes que captam a luz? Foi essa a ideia que ele chegou. Que captam a luz, promovem a fotólise, quer dizer, a quebra da molécula de água, liberando o gás oxigênio. 1, 2, 3. Começa com cloro, termina com plasto, é o cloroplasto. Cada uma dessas daqui é uma célula vegetal, tá vendo? Ó, a parede celular, que dá o formato da célula, e aqui os cloroplastos, aonde acontece a produção de gás oxigênio que o Robert Hill observou. Conclusão. Aqui a gente tem a equação da fotossíntese. Então, o gás carbônico ele participa, mas o gás carbônico ele cede átomos de carbono para formar moléculas de glicose, tá vendo? Ó? Tá aqui. A água cede átomos de hidrogênio para formar a glicose e libera gás oxigênio para a atmosfera. A ciência ela evolui ao longo do tempo, vocês viram? Começou lá com os gregos antigos, conforme foi se melhorando o equipamento, foi se confirmando ou eliminando ideias, tá? Isso, de repente, pode ser que de repente alguma outra coisa, alguma outra sugestão, alguma outra ideia seja levantada e modifique aquilo que a gente conhece, tá bom? Mas é o que a gente tem para agora, belezinha? Espero que tenha ficado fácil, aqui eu tenho um bônus para vocês. Vamos ver aqui o que é. Quando eu estou dando aula, normalmente as pessoas sempre me perguntam, tá bom, professor, então a planta ela produz seu próprio alimento através da fotossíntese, onde ela vai produzir glicose. Olha que bonito que é a fotossíntese, né? A fotossíntese é a conversão da energia luminosa, que é do sol, em energia química que está armazenada na molécula de glicose. Então a energia do sol, quando se quebra ali a molécula de água, né, na fotólise, ela libera os íons de hidrogênio, que são eletricamente carregados. São eles que vão promover ali, numa série de reações químicas, a união entre os átomos de carbono e armazenar essa união química, essa energia na molécula de glicose que a gente vai utilizar. A planta utiliza para ela, a gente utiliza também através da alimentação, quando a gente ingere uma planta ou quando a gente ingere um animal carnívoro, um herbívoro que ingeriu uma plantinha e assim vai a cadeia alimentar. Aí, quando a gente está falando sobre isso lá na sala de aula, tem sempre alguém que pergunta para mim, prof, e a planta carnívora? Você falou daí que a planta faz fotossíntese e a planta carnívora, então ela não faz fotossíntese. Engano seu. A planta carnívora, ela faz fotossíntese, tá? Essa daqui é só uma figurinha, né, de desenho. Aqui é um inseto, tá? Uma mosquinha. E aqui é uma planta carnívora que eu encontrei, que é mais fácil a gente achar até em jardinagem, né, em lojas de jardinagem. O inseto vem, toca nesses pelos, que parecem espinhos, que quando ele é muito sensível ao toque. Quando o inseto passou ali, tocou, ele fecha. Porque o inseto foi aqui atrás de uma substância que poderia ser a alimentação. Só que essa substância aqui, ela tem enzimas que vão ajudar a separar o que a planta precisa. O que a planta precisa? Ela cresce,
em solos, a planta carnívora ela cresce em solos pobres em nitrato e fosfato, e sais minerais. Então, ela precisa de um suplemento alimentar. Ela não tá, por exemplo, no meu caso, vamos imaginar, tá faltando vitamina D. Eu vou ali na farmácia, compro um potinho de vitamina D, comprimidos e tomo. A planta carnívora não pode fazer isso. Ela não pode ir na farmácia e comprar sais minerais. O que ela vai fazer então? Já que ela está crescendo num solo pobre, ela precisa desses sais minerais para auxiliar no seu processo de fotossíntese, porque ela faz fotossíntese. O que ela vai fazer? Ela vai capturar os insetos e vai extrair somente nitrato e fosfato dele. O restante fica ali. Quando a gente fala em digestão, a digestão é a desmontagem completa da matéria orgânica. Seria, vamos imaginar se ela fizesse a digestão desse inseto, ela iria desmontar completamente toda a matéria orgânica presente nesse indivíduo. Mas, como ela não faz digestão, ela retira somente os nitratos e fosfatos, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido. Beijos e até mais!